Olá, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como exibir blocos de código em LaTeX utilizando o pacote Listings. Então, vamos supor que você está escrevendo um trabalho, um artigo, enfim, e você precise exibir alguns blocos de código, nesse caso, né, em LaTeX. Então, a gente pode utilizar esse pacote chamado Listings. Então, aqui eu criei um documento no Overleaf, eu tenho um preâmbulo aqui para algumas configurações, como codificação, idioma, as margens, alguns quesitos de espaçamento, como indentação dos parágrafos, espaçamento simples no texto, o espaço entre cada parágrafo de 9 pontos, a fonte Times New Roman, estou utilizando também aqui um texto em latim para preencher esse documento, e aqui eu estou chamando o pacote Listings. Certo? Tem uma seção, e aqui o primeiro parágrafo do pacote do texto Lipson. Vou adicionar um bloco de código aqui, e aqui eu tenho o segundo parágrafo do Lipson, um estudo dentro do ambiente do documento. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar primeiro aqui como é que funciona a estrutura do Listings. Eu tenho esse artigo aqui no Medium, eu vou deixar na descrição, tem ele na versão em português e inglês, que trata exatamente dessa questão de exibir blocos de código em LaTeX. Certo? Também outros materiais que temos disponível na internet, que é no próprio Overleaf, ele tem esse artigo aqui que é muito bom, e traz um pouco do pacote em si, né? Então você consegue deixar os códigos com essa cara aqui, fica bem interessante. E aqui tem todo o suporte para as linguagens que ele costuma trabalhar. Então, linguagem C++ ali, né? C++, MATLAB, a gente pode utilizar com Python, R, enfim, uma série de possibilidades aqui nesse pacote. E aqui a documentação vai ter também algumas informações relevantes, vale a pena entrar aqui, né, e dar uma olhada na documentação do pacote em si, certo? Então eu vou fechar aqui e vou fechar aqui e vamos começar a trabalhar. Então a sintaxe é o seguinte, eu vou utilizar o ambiente Bagging, então aqui lst listing, e aqui eu vou adicionar o código. Então vamos supor que eu estou trabalhando aqui com algum código em, vamos pensar aqui, por exemplo, em Git. Aqui eu vou utilizar algum Git aqui, ó. Git commit. Então a gente vai estar utilizando essa linguagem. Vocês podem ver aqui, ó, que eu vou ter o texto um pouquinho diferente comparado ao texto original. E aí eu consigo customizar esse tipo de texto aqui. Eu também posso especificar a linguagem aqui, né? Vamos supor aqui que eu vou estar utilizando o Python. Então, vou carregar a biblioteca NumPy aqui. E vou adicionar uma série de valores para x aqui. E aí aqui eu posso especificar alguns parâmetros, como a linguagem, que aqui no caso vai ser Python. E se eu quiser eu posso adicionar um título. Podem ver, ó, que ele vai ficar aqui, ele vai marcar outras keywords aqui, outras palavras-chave do Python, como destaque assim, né? E aí, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso customizar esse estilo aqui padrão, né? Então, seria mais interessante deixar um estilo que destacasse mais, não ficar simplesmente com texto normal e negrito e tudo na cor preta, né? Então, aqui eu tenho, já para facilitar, esses códigos aqui, eu vou substituir aqui no meu preâmbulo. Estou utilizando o mesmo pacote, listings, definindo algumas cores aqui com o pacote xcolor, e aí eu estou definindo um estilo, né? Passando uma cor aqui para o fundo desse bloco de código, para os comentários, para as keywords, para os números, né? No caso, se eu tiver números aqui, ele está configurado como sem números. Não deve aparecer o número das linhas aqui no código, né? E aí eu estou especificando que o estilo vai ser esse estilo que eu criei e chamei de MyStyle. Certo? Então agora eu vou só compilar e vocês vão ver que vai mudar aqui o estilo, né? Mudou o estilo aqui, agora eu tenho o código em Python, só que agora um pouquinho mais estilizado, né? Se eu quiser, eu posso também aqui, ó, adicionar números.
Então, adicionei números ali na esquerda, né? Então, essa é uma opção também. Posso trocar as cores aqui das keywords, por exemplo. Eu vou adicionar aqui uma cor para o comentário aqui, né? Code green. E eu vou adicionar um comentário aqui. Bibliotecas. E aí vocês podem ver que ele ficou com outra cor aqui. Vamos dizer que eu queira trocar aquele keyword style aqui para code purple. Aqui eu posso especificar qualquer cor, né? Desde que eu tenha ela definida. Vou usar aqui uma f-string. E aqui, ó, tá no mesmo formato. Eu vou trocar aqui o string style para red, por exemplo. E vocês podem ver que ele vai alterar ali, né? Então aqui eu tenho outro estilo. Vou até deixar um outro estilo aqui, ó. Então vocês podem ver que o string ele vai ter outra cor. Aqui eu configurei uma cor para os comentários e uma cor aqui para as keywords, né? Lá da linguagem Python, certo? Então aqui temos um exemplo. Outra opção, se eu tiver um script, por exemplo, aqui, que tem esse script aqui, eu posso carregar esse script aqui para o Overleaf e ler ele direto com o listings. Só que aqui eu vou utilizar outro comando, que vai ser esse aqui em específico. É o lst input listing. Eu posso informar a linguagem, language, igual Python, e eu especifico qual é o script que eu quero ler. Aqui eu já carreguei ele, né? Está script.py, e aí ele vai acabar lendo para mim. Aqui eu tive um erro de digitação, só corrigir, e está aqui, ele está lendo para mim ali aquela questão ali daquele script ali. Pode ver que ele já pega bem os espaços, né? Se eu der uma indentação aqui, ele vai pegar também, ó. Então tá aqui, ó, nesse primeiro código, eu dei a indentação, ele deu a indentação ali. Mas aqui não é interessante. E aí eu posso ir estilizando, né? Conforme eu bem desejar. Então aqui tem um outro exemplo de estilização que eu posso fazer, que é o seguinte, é adicionar esse estilo de borda aqui, né? Que eu vou ter. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou copiar aquele lst7, que está só definindo o estilo, e eu vou definir o estilo e outras questões aqui. Deixa eu só aumentar esse espaçamento aqui, e aqui eu vou deixar 80% do line width. Então, ó, vocês podem ver que ele vai ficar assim. Então, se eu baixar esse arquivo aqui e abrir na outra aba, podem ver que ele vai acabar destacando aqui os blocos de código, e aí tem uma infinidade de possibilidades para customizar esses blocos de código. Certo? Então era isso que eu tinha para passar hoje. Eu também presto consultoria em LaTeX. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se tem alguma experiência, alguma dúvida com essa biblioteca, se conhecia ou não conhecia, pode também comentar aqui embaixo. E qualquer discussão pertinente e correspondente a essa biblioteca, essas funcionalidades de exibir blocos de código em LaTeX, eu fico à disposição para falar um pouquinho mais. Certo? Muito obrigado. Até a próxima.